Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ainan e a gente vai estudar as partes de exatas no bloco desse mês, tá bom? A gente vai estudar matemática, física, química, biologia, artes e educação física. Na nossa primeira aula de hoje, a gente vai estudar matemática. A gente vai começar com sequências e progressão aritmética, tá bom? Então, vamos aí pegar a apostila, página 3, e vamos começar a estudar, tá bom? O que é, então, a sequência, né? Quando a gente quer determinar certos elementos de um conjunto, a gente tem que ordenar esses elementos. E para ordenar esses elementos, a gente vai seguir um padrão. Então, quando a gente segue um padrão, a gente está numa sequência ou em uma sucessão, tá bom? Por exemplo, quando a gente tem a sequência dos números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Então, eles estão seguindo uma sequência. A sequência do número par, 2, 6, 8, 10, 12, a gente está seguindo uma ordem. Então, a gente chama isso de uma sequência, tá bom? Cada um desses elementos da sequência, a gente chama de termo. Então, vamos ver. Se a gente tem aqui primeiro a sequência dos números primos, ó, a gente tem o 2, tem o 3, tem o 5, tem o 7 e assim por diante, tá? Cada número desse aqui, o 2, o 3, o 5, o 7, a gente chama de termo, tá? Então, quem é o primeiro termo da nossa sequência dos números primos? É o 2. O 2 é o nosso primeiro termo. Então, a gente pode chamar ele de A1, tá? O 3 é o nosso segundo termo. Então, a gente pode chamar ele de A2, tá? O A minúsculo. O 5, ele é o terceiro termo. Então, a gente pode chamar ele de A3. O 7 é o nosso quarto termo. A gente pode chamar ele de A4 e assim por diante, até chegar no último termo, que a gente chama de AN, tá bom? Por que a gente chama de AN? Porque a gente não sabe qual é o último termo, ele é infinito. Então, a gente chama de AN, tá certo? Então, só revisando. O primeiro termo, que no caso dessa sequência específica que a gente está utilizando como exemplo, a gente chama de A1. O segundo, que é o 3, a gente chama de A2. O terceiro, que é o 5, a gente chama de A3. E assim por diante, tá bom? Além dessas definições, a gente também tem esse enésimo termo que eu falei, que é o AN, que é o último termo. Ele pode ser, que ele também é chamado de termo geral. Então, para achar esse termo geral, eu posso dizer, ache o último termo da sequência, ou eu digo o número dele. Ache o 15º termo. E esse vai ser o nosso AN, o A15, tá? Porque N é o número de termos, tá? É só uma letra que a gente está utilizando para significar o número de termos, tá bom? Da nossa sequência. Vamos lá. A gente já viu isso. Vamos lá, o que é importante. Sequência é muito importante para a gente compreender o estudo da PA e da PG, que serão os nossos dois assuntos. O que é PA? Progressão aritmética, a gente vai estudar hoje. E PG, progressão geométrica. São sequências numéricas que têm propriedades específicas, tá? E para a gente poder compreender essas propriedades, para a gente poder fazer esses cálculos, a gente tem que entender essa ordem, a gente tem que entender a sequência, tem que entender o que é o primeiro termo, o que é o segundo termo, o que é o AN, né, o termo geral, tá? Então, é muito importante que a gente consiga compreender esses conceitos para a gente compreender o nosso próximo assunto, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo no privado, tá bom? Na hora de responder aí as atividades. Então, vamos lá. Sequência, então, é todo o conjunto de elementos que podem ser numéricos ou não, tá? Mas que eles são colocados em ordem. Então, se eu quero saber qual é a sequência dos números naturais, então eu sei que é o 0, 1, 2 e assim por diante, tá bom? Então, isso é uma sequência. Eles estão em ordem, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Para o nosso assunto, né, o mais amado, progressão aritmética, chamada carinhosamente de PA, tá?
é toda a sequência de números na qual a diferença de um termo para o seu antecessor, tá? Antecessor é o que vem antes. A diferença do primeiro para o segundo termo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto é constante, ou seja, não muda. Isso é chamado de razão da progressão. Espero que vocês estejam aí com a apostila e caderno na mão, para a gente ir anotando esses termos, tá? Para a gente ir relembrando, ó. Razão da progressão, ou R, tá bom? Chamada carinhosamente de R. Vamos saber mais um pouquinho sobre ela, tá? Se a gente subtrair o segundo termo, se a gente subtrair o segundo do primeiro, a gente vai ter a razão da progressão, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Vamos supor, se eu tenho aqui essa PA aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Tá? Como é que eu faço para descobrir a razão da progressão? Eu faço R é igual a quem? O segundo termo, que é o 4, menos o primeiro termo, que é o 2. 4 menos 2 dá quanto? Dá 2. Essa é a razão da nossa progressão. Observe. 2 mais 2, 4. É o nosso segundo termo. 4 mais 2, 6. É o nosso terceiro termo. 6 mais 2, 8. É o nosso quarto termo. Se eu quiser descobrir o quinto termo, é só eu somar 2. 8 mais 2, 10. Se eu quiser descobrir o sexto termo, 10 mais 2, 12. Se eu quiser descobrir o sétimo, 12 mais 2, 14. E assim por diante. Para eu ir descobrindo os meus termos, eu só vou somando 2, 2, 2, 2. E aí eu posso fazer toda a progressão que eu tiver, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui do slide, ó. 5, ó. 5, 7, 9, 11, ó. Vamos lá. Para eu saber quem é a razão da minha progressão, meu R, é só fazer 7 menos 5. 7 menos 5 dá quanto? Dá 2 também, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se tá certo, vamos conferir. 5 mais 2, 7, tá certo. 7 mais 2, 9, tá certo. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. E assim por diante, eu vou conseguir, se eu for somando de 2 em 2, eu vou achar todos os termos da minha progressão, tá bom, pessoal? A gente já sabe qual é a razão. E agora eu vou perguntar para vocês. Quem é o elemento A1? Lembra? O A1 é o primeiro termo da minha progressão. Quem é o primeiro termo aqui? É o 5, né? A1 vai ser o 5. Quem é o segundo termo? É o 7. A2 é o 7. Se eu quiser saber qual é o quarto termo, é só a gente contar. 1, 2, 3, 4. O quarto termo é o 11. E se eu pergunto para vocês, eu quero saber qual é o sexto termo, o A6. Aí você olha aqui, vixe, parou no 11. E agora? É só ir somando 2. Lembra que 2 é a nossa razão? Se o 11 é o quarto termo, 11 mais 2, 13. 13 é o quinto. 13 mais 2, 15. Então, o 15 vai ser o nosso sexto termo aqui da progressão, tá bom, pessoal? Então, para lembrar, para fixar na memória, se a gente quiser saber a razão da progressão, a gente faz o segundo menos o primeiro. Aí a gente acha a razão. E para a gente ir descobrindo os outros elementos, é só a gente ir somando a razão para saber se está certo ou se está errada a nossa conta, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Tá fácil, hein? A progressão aritmética, ela pode ser classificada, tá? Quando ela tá crescendo, né? Quando a razão é positiva, ela é uma progressão crescente, né? Ou seja, aqui tá crescendo, ó. 5, 7, 9, 11.
Ela também pode ser decrescente quando a razão é negativa. Olha aqui o exemplo. 9, 7, 5. Quando vai diminuindo, é uma progressão decrescente. Razão negativa. Quando a gente tem todos os números iguais, tá? 4, 4, 4, 4, por exemplo, é uma progressão estacionária, ou seja, a razão é igual a zero. Vamos, ó. A gente viu a classificação da PA, viu que para a gente achar a razão é só a gente pegar o segundo termo menos o primeiro, e a gente viu que para achar qualquer termo de uma PA, a gente vai somando. Lembra aqui que eu perguntei qual era o sexto termo? A gente tinha até o quarto, aí a gente somou 2, depois somou mais 2 e achou o sexto termo da nossa PA. Só que se eu perguntasse para vocês qual era o 27º termo dessa PA aqui, a gente só tem 4. Já pensou você ter que ir somando 2, 2, 2, 2, 2 até achar o 27º termo? Ia demorar muito. Por isso que os matemáticos muito inteligentes, né, pensando no bem-estar de vocês, criaram uma fórmula, que é a fórmula Geraldo da PA, tá? Para a gente poder descobrir qualquer termo sem precisar ficar somando ali a razão, tá bom? E é essa fórmula maravilhosa que vocês podem ver aí no slide, que eu vou copiar aqui no quadro também. Olhem bem para ela, achem bem bonita, porque vocês vão usar muito, tá bom? Então, bora lá. A N, que a gente já viu que é o enésimo termo ou termo geral da PA, é igual a A1, que é o nosso primeiro termo, lembra? O primeiro termo de uma PA, mais N, que é o número de termos da PA, menos 1, esse menos 1 aí é da fórmula, vai aparecer de qualquer jeito, vezes a razão da PA, tá bom? Aqui eu vou colocar, ó, cada termo aqui que eu falei. Se quiser, dá uma pausa aqui no vídeo, copia o que significa cada coisa, bota aí bem grande no caderno de vocês, marca com marca-texto, porque essa fórmula vai nos acompanhar. Então, vamos lá. Vou até aumentar aqui o vídeo, ó. A N é o nosso termo geral. A1 é o nosso primeiro termo da PA. N é o nosso número de termos. E o R é a razão. Esse menos 1, não se preocupem com ele. Ele tá aí na fórmula, não vai sair daí. Você só se preocupa em descobrir quem é a N, A1, o N e o R, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, Reinaldo financiou um terreno em 2 anos. A primeira parcela que Reinaldo pagou ali foi R$250. E depois, cada parcela que ele pagar vai aumentar R$10 do valor da anterior. Professora, eu não entendi foi nada. O que é que PA tem a ver com Reinaldo financiando o terreno? Tenha fé, meu irmão. Vamos ver, ó. Reinaldo financiou o terreno em 2 anos. Até aí, não quero saber quanto foi o tempo que ele financiou. A primeira parcela foi R$250. Ó, primeira parcela. Lembra quem? O primeiro termo. Então, a gente sabe que o meu A1, meu primeiro termo, vai ser 250, que foi a primeira parcela aí que Reinaldo pagou desse terreno. Tá barato, né? Eu vou perguntar onde foi que ele comprou, que eu quero um também. E agora, vamos lá. As outras parcelas, cada parcela que ele pagar, vai aumentar R$10. Lembra que quando a gente queria achar os termos, a gente ia somando um número? Que número era esse? Era a nossa razão, a razão da nossa PA. Então, ó, toda parcela que ele pagar mais, toda parcela vai aumentar R$10. Então, a nossa razão, nosso R, vai ser quem? Vai ser 10, tá? Agora, olha que interessante. Ele quer saber qual é o valor da 12ª parcela. Ó, você tem a primeira parcela. É uma opção, tá? Vai de você. Você tem a primeira parcela que é R$250. Você sabe que vai aumentando R$10 em cada parcela. Se você tiver com paciência, você vai somando aí. 10, a segunda vai ser 260, a terceira vai ser 270, a quarta vai ser 280, até chegar na 12ª. Mas se você tiver afim de usar a fórmula, que é mais rápida,
a gente vai procurar saber aqui quem é o N, tá? Se ele quer saber o valor da 12ª parcela, o nosso número de termos, né? Quem é que a gente está procurando? Vai ser o 12, né? N igual a 12, que é a nossa 12ª parcela, tá? Então, o nosso termo geral, nosso AN, vai ser quem? Quem é o N? 12. Então, nosso AN vai ser o A12. Quem a gente está procurando, a gente ainda não sabe quem é. Então, a nossa fórmula já está praticamente pronta. A gente só precisa colocar aqui quem é quem. Olha, eu já coloquei em ordem aqui. A gente só precisa transformar na fórmula. Ó, A12, não sei quem é, então eu vou repetir. Quem é meu A1? A primeira parcela, 250. Mais, quem é o N? O N é 12, que é a parcela que eu quero saber o valor. 12. O menos 1 eu vou repetir, que ele já estava aí pedindo para ser repetido. 12 menos 1. Vezes a razão. Quem é a razão? É 10. Vezes... Isso ficou aqui apertadinho, mas tá dando para entender. Vezes 10. Então, agora, meu filho, é só botar aqui tudo na calculadora, que ela já dá a resposta. Mas como eu sei que você sabe fazer conta de cabeça, então vamos lá. Ó. 250 mais 12 menos 1 dá quanto? 11. 11 vezes 10. Ó, isso aqui é o fundamental. Primeiro a gente faz o quê? A conta da multiplicação. 250 mais 11 vezes 10 dá quanto? 110. Agora é só somar. 250 mais 110 dá quanto? 360. Ou seja, quando o Reinaldo for pagar lá a 12ª parcela, ele vai pagar R$360. Como eu falei, se você tiver afim, pode ir somando 10 em 10 em 10 até chegar na 12ª parcela. Mas aqui, ó, o único trabalho que a gente tem é só descobrir quem é quem. Depois que a gente souber quem é o primeiro termo, depois que a gente souber quem é o N e quem é o R, meu filho, é só correr pro abraço. Jogou aqui na fórmula e já tem a resposta, tá bom? Mas, como eu sou gente boa, quem quiser fazer a conta somando, pode fazer. Mas coloca lá na apostila, ou então no caderno, quando vocês me enviarem a foto, eu quero o valor de cada parcela, tá bom? Para saber como foi que vocês chegaram no resultado final. Aí agora o que ele pergunta? Ele perguntou a 12ª parcela e ele quer saber também a 24ª, né? Então, vamos saber o valor aqui da 24ª parcela. Vamos lá. O primeiro termo vai mudar? Não vai, né, gente? Ele pagou a primeira parcela, que foi quanto? 250. Não vai mudar. A razão da PA vai mudar? Cada parcela aumenta quanto? R$10. Não vai mudar. Minha razão vai continuar sendo 10. Agora, o que vai mudar? Meu N, né? Ele quer saber agora a 24ª parcela. Na outra, ele queria saber a 12ª. Agora, ele quer saber a 24ª. Então, meu N agora vai ser 24. O dobro, tá? E meu AN vai ser quem? A 24, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque o computador vai desligar. Espera aí, deixa eu... Vamos lá, tudo de volta nos conformes. Bora lá. A gente viu que o A1 não vai mudar, que é o primeiro termo. O R, que é a nossa razão, não vai mudar. O N, que é o número de parcelas, vai mudar, porque a gente queria saber qual era a 12ª, agora a gente quer saber qual é a 24ª. E agora, ao invés do A12, a gente está procurando o A24, tá bom? Então, já sabe quem é todo mundo? Joga na fórmula. Ó, A24, que é o nosso AN, é igual a quem? Quem é o A1? 250. Mais, quem é o N?
24. 24 menos quem? 1, né? Da fórmula. Vezes a razão. Quem é a razão? 10. A razão é 10. Então, vamos lá. Quem é o A24? Primeiro, a gente resolve o parênteses, né? 24 menos 1 dá quanto? 23, né? Vezes 10. Resolve a multiplicação. A24 é o quê? 250 mais 23 vezes 10, 230. A24 é igual a 250 mais 230, 480, né, pessoal? Muito fácil, a conta tá aqui no slide e eu fiz a conta no quadro passo a passo com vocês. Eu sei que eu tô dizendo que é muito fácil, vocês devem estar aí, professora, é fácil para a senhora, porque a senhora já fez tanta conta dessa. Calma, gente, tenha paciência. Matemática é treino. Então, vocês podem ir treinando em casa, vão fazendo várias questões desse tipo, que vai ficar mais fácil. Ó, vamos ali para a apostila, deixa eu aumentar aqui o vídeo. Olha ali na página 6 da apostila de vocês, nos nossos exercícios, tá bom? Dê uma olhadinha nos exercícios. Vamos responder aqui. Deixa eu ver uma questão boazinha para a gente responder, ó. Uma questão bem fácil. Questão 3. Não, vamos aquecer, né? Vamos aquecer. Primeira questão 2. Ó. Vamos ver aqui a questão 2. Ó. Numa PA, o primeiro termo é 18 e o segundo termo é 23. Qual é a razão dessa PA? Ó, o nosso A1, ó, o primeiro termo é 18, então A1 é 18. E o segundo termo, A2, é 23. Quem é que ele quer saber? O R. A razão. Eu preciso usar essa fórmula? Jamais. Ele só quer saber a razão. Como é que a gente sabia a razão? 23, que é o segundo termo, menos 18, que é o primeiro termo. Resposta, letra C, 5. Tá vendo? Vocês já queriam botar na fórmula, né? Sabe por quê? Porque a gente pensa que é difícil e já quer fazer tudo difícil. Mas não é, gente. É facinho. É só fazer, ó. 23 menos 18 igual a 5. É a nossa razão. Letra C, tá? Agora vamos fazer a questão 3. Para a alegria de vocês, vamos usar a fórmula. Ó. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é 5. Ó, gente, vocês leem a questão a primeira vez para poder entender. Ó, o primeiro termo de uma PA é 5, a razão é 11. Calcule o 13º termo. Leu a primeira vez para entender. Vamos ler a segunda vez para poder separar o que a gente vai usar. O primeiro termo de uma PA é 5. Quem é o primeiro termo? É o meu A1. A1 é igual a 5. A razão é 11. A razão é o R. É igual a 11. Quem é que eu estou procurando? O 13º termo, que é quem? O N. N é igual a 13. Então, eu estou procurando quem? Meu AN, que vai ser quem? A13, tá bom? É o A13 que eu estou procurando. Então, eu já li a segunda vez para poder separar o que eu vou usar. Depois que eu separei, eu olho para a fórmula e só vou colocando, ó. A13 eu sei quem é? Não sei, é o meu AN. Então, eu repito. A13 é igual. Quem é o meu A1? A1 é o primeiro termo, que é quem? 5. 5 mais. N menos 1. Quem é N? 13. 13 menos 1 vezes, quem é a razão? 11. A gente repete o A13, repete o 5, por quê? Porque a gente vai resolver primeiro o parêntese. 13 menos 1 dá quanto? 12.
vezes 11, tá bom? Então, meu A13 é igual a 5, mas quanto é 12 vezes 11, tá bom? 132. 5 mais 132. Então, meu A13 vai ser quem? 132 mais 5, que vai dar 137. Resposta certa, letra B. Dá uma pausa no vídeo para poder responder aqui a questão. Voltou? Copiou a questão? Entendeu, pessoal? Primeiro a gente lê a questão para entender. Depois a gente lê a questão para separar o que a gente vai usar. Depois que a gente separou o que a gente vai usar, aplica a fórmula, tá bom, pessoal? Aplicando a fórmula, a gente consegue descobrir quem é quem, tá bom? E para quem assistiu esse vídeo, não vou falar no grupo, isso é um segredo. Se você chegou até aqui, responda para mim, por favor, a questão 13. E quem mandar para mim a questão 13 lá no privado vai ter uma nota extra na prova, tá bom, pessoal? Segredo, só para quem assistiu o vídeo. Até a próxima aula. Não esqueça de responder todas as questões e enviar para mim no privado. E a questão 13, quem respondeu vai ter uma notinha extra na prova, tá bom, pessoal? Até a próxima aula!